Então, gente, é o seguinte. Eu tenho um trabalho a ser realizado. Eu tenho um mosaico de imagens. O mosaico está pronto. Agora eu quero distribuir esse mosaico. Após terminar a mosaicagem, você entra numa fase de recorte. O recorte é uma das melhores formas para a distribuição de arquivos. Você tem o mosaico pronto e agora você tem que gerar vários recortes desse mosaico para a distribuição. Eu tenho um mosaico feito a partir de 6 cenas Landsat. E eu quero, como mostra aqui, recortar esse mosaico através da articulação de 1 para 100.000. Então, a folha articulada. Então, eu vou precisar que o mosaico e o vetor ele venha obedecer a mesma projeção, mesmo sistema de referência de coordenadas. Mesmo sistema de coordenadas. O mosaico tem que ser reprojetado para a projeção Latilong WGS 1984. Que essa é a projeção datum do meu projeto. Geográfica WGS 74, código EPSG 4326. E o vetor, ou vetores do recorte, também devem ser projetados em Latilong WGS 1984. Então, o primeiro passo que você tem que ver aqui é verificar a projeção dos arquivos. Ok. Projeção do mosaico, projeção do recorte, ok. Segundo, o recorte individual será priorizado. Ou seja, para gerar um processo de múltiplos recortes no QuantumGIS, primeiro você tem que gerar um único recorte individual. Verificar se esse recorte está dentro do esperado. Ok, confirmando, gerar o recorte em lote. Então, primeiro, vamos gerar um recorte individual. Segundo, que é o passo 3 no caso, processo de recorte de múltiplos arquivos. Então é o seguinte, esse método consiste na seguinte técnica. Você gera um recorte, copia a linha de comando que o software utilizou para gerar aquele recorte, que ele retorna para você em linha de comando. E através da linha de comando você pode gerar múltiplos arquivos, múltiplos recortes também. Isso aqui é a descrição do mosaico, são 6 cenas de satélite Landsat 8, composição RGB 654, equalizadas e mosaicadas. O tamanho do mosaico tem 780 MB, é um mosaico pequeno. 6 cenas Landsat 8, com resolução espacial de 30 metros, equalizadas e mosaicadas. Gerou um arquivo TIFF de 780 MB. Programas utilizados nesse tutorial: QuantumGIS 2.0, GEDA 1.10, Director Printer, renomear tudo e OpenOffice Calc 4.0. Esse é um processo de recorte em lote e recorte individual feito com softwares free, ou seja, softwares não comerciais, como Herders, Envy, entre outros. Então vamos para a nossa primeira fase aqui, que é verificar os dados, ver se está tudo certo. Vamos para o QuantumGIS, que é o que a gente vai fazer em seguida. Mosaico. Esse é o mosaico. Mosaico de imagens são as 6 imagens Landsat de São Paulo. Acessando as propriedades do raster com o botão direito do mouse, acesse as propriedades. Na guia Metadata, você tem informações sobre o mosaico, como a resolução espacial do mosaico, tipo de dado. Esse é um mosaico de 8 bits, com profundidade do pixel de 8 bits.
com resolução espacial de 30 metros. O mosaico está na projeção lat-long WGS74. Você vê aqui na guia geral, código EPSG 4326 WGS 1984. O mosaico está ok. Agora vamos carregar as feições vetoriais. Carregar camada vetorial. Esse botão aqui. Buscar. Vou na pasta. Shape. Shape. São Paulo Landsat. Primeiro eu vou carregar São Paulo Landsat. Landsat São Paulo. E a cobertura de São Paulo, de Landsat no estado de São Paulo. Essa é a minha configuração. Sendo que eu não posso ver o objeto que está no fundo, porque estão com a simbologia cheia. Só você acessar as propriedades dessa camada. Na guia estilo você modificar de preenchimento para simples, bota 100 pixels e muda a cor se quiser, de contorno. Aumenta a espessura se for do seu interesse também. Tem 4 aqui. Você consegue estabelecer somente a feição circunscrita, somente o objeto de contorno. Para salvar essa simbologia, basta você selecionar Save in... Não sei porque aqui não está traduzido, mas tudo bem. Save in Symbol Library. Só você botar símbolo 1. Agora você tem um vermelho na galeria. Aqui mesmo seria a mesma coisa. Bastaria carregar o símbolo 1, que você estaria vendo as grades. Só para não ficar igual, vamos colocar azul. Mudar a cor para azul. E salvar esse estilo na galeria. Mais rápido, né, do que ficar mudando a cor de contorno. Esse é o mosaico de cenas Landsat do estado de São Paulo. E aqui é um trabalho parcial, onde só tem as cenas da parte noroeste indo para o centro do estado. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho no catálogo, na tabela, todas as cenas que foram usadas nesse mosaico. Se eu clicar com o botão direito e abrir a tabela de atributos, eu criei um atributo Cena ID e fui adicionando as imagens e informando a data. Então, para eu exibir minha cobertura de cenas aqui, eu tenho que inserir um rótulo nessa feição aqui, Landsat São Paulo. Posso até desligar as outras para não confundir. Arrastar essa para cima. Em Landsat São Paulo, vamos ver os rótulos. Abrindo a tabela de atributos, os rótulos são no campo Scene ID. Então, seleciona a ferramenta de rótulos, rotular a camada Scene ID. Você pode colocar posição afastada do centroide e buffer nele. Vão aparecer os rótulos. Isso aqui não sei porque não apareceu, mas tudo bem. Vamos dar um desconto. Ah, apareceu. Esse é o mosaico e essas são as cenas que foram utilizadas. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero usar uma articulação vetorial para cortar esse mosaico de acordo com os limites dessa imagem. Como eu gero essa articulação vetorial? Primeiro vamos carregar essa articulação vetorial aqui. Está na pasta articulação W284. Tenho várias.
Eu quero a articulação que se aproxima da resolução do Landsat, que é 1 para 100.000. Então tem a grade 1 para 100.000 de todo o Brasil. Posso esconder a simbologia dele e verificar aqui o resultado. Essas são as grades. Cada gradezinha dessa, cada folhinha dessa é um recorte. Esse é o objetivo, gerar um recorte através dessa grade automaticamente. Você precisa configurar, dá um pouco de trabalho, mas se você considerar que no caso de você ter quantas folhinhas dessa? 1.000 folhinhas dessa, 5.000 para cortar, você vai levar a vida inteira se você fosse de um por um. Então a gente faz em lote. Aqui, por exemplo, bem tranquilo, essa é a grade. A grade também tem atributos, você pode abrir a tabela de atributos e ver. Código é o campo onde tem o nome das folhinhas, na escala de 1 para 100.000. Você pode simplesmente selecionar somente as folhinhas que cruzam com o meu mosaico. Seria simples, basta você selecionar a feição de retângulo, arrastar aqui e selecionar. Depois você clica com o botão direito, seleciona a opção salvar seleção como. Tá vendo a seleção? Você tem que clicar a camada que você está usando, que é esta. Salvar seleção como. Ele vai salvar uma nova seleção. O diretório. Vou chamar de clipe. Folha 1 para 100.000. E agora eu vou adicionar o clipe no ambiente de trabalho do Quantum Giz. Posso remover as folhas agora. Essas aqui, inclusive, elas nem se enquadram. Posso excluir essas e suprimir essas folhas mais a oeste. Eu tenho que entrar na edição e simplesmente mudar aqui esse objeto de círculo semi-transparente, que fica com essas cruzes, fica bem melhor. Posso selecionar essa coluna e suprimi-la. Excluir selecionados. Salvar a edição e parar a edição. Pronto. Essas são as folhas que eu vou utilizar para cortar o mosaico. Posso até aplicar uma simbologia elas se eu quiser, se for do meu interesse. Código. Afastamento do centroide. Com buffer. Aí as minhas folhinhas. Cada folhinha dessa fica boa para ser distribuída quando você realiza o recorte. Um ponto interessante é que você precisa manter esses arquivos da mesma projeção. Por padrão, todas as articulações sistemáticas do Brasil, 1 para 250.000, 1 para 50.000, são distribuídas em projeção lat-long. Então, até por conta de você evitar problema com fusos diferentes, mosaico, você tem que gerar o mosaico em lat e depois exportar ele para lat-long. Todo mundo na mesma projeção. Vamos recortar essa folhinha aqui, por exemplo. Como eu sei que é essa? Eu abro a tabela de atributos do arquivo, movo a seleção para cima, tá vendo aqui? Mover a opção para o topo. Esta é a opção aqui de selecionar aquele objeto. Este objeto está selecionado. Então entro em edição, abrir formulário. Copio o nome. Para de transferência. Fecho a edição, não salvo nada. Limpo a seleção. Mas primeiro vamos exportar
salvar seleção com para essa folhinha. Essa folhinha aqui. O mesmo nome do arquivo shape é aproveitado para os arquivos vetoriais e é aproveitado para o raster. Agora eu vou remover as outras camadas ilustrativas, vou deixar somente em seu recorte. Correto? Esse é o objeto vetorial que vai recortar a imagem. O processo é simples. Você clica no menu Raster, Extração, Cortador. É o recurso do QuantumGIS para recorte de raster. O arquivo de entrada é o mosaico, que é o único raster num projeto. O arquivo de saída vai ser o mesmo nome do arquivo de entrada, que é até uma questão lógica, né? Mesmo nome, formato GeoTIFF. Agora um ponto interessante. Eu não vou recortar pela extensão, mas sim pela camada máscara. Isso é um recorte por camada vetorial. E ele vai gerar um novo recorte no programa. Simples assim. Este é o recorte de raster no QuantumGIS. Simples e objetivo. Sucinto. Raster recortado. Bom, agora que vem a pergunta de R$1 milhão, ou $1 milhão, como se você preferir. Como realizar o recorte de todos esses arquivos aqui? Na mão? Manualmente? Não. Tem que ser em lotes. Sendo que nós temos um problema. O algoritmo desse programa utiliza três origens para poder recortar, duas origens e um destino para recortar esse raster. Ele quer um input shapefile, ou seja, uma entrada em shapefile, um input raster, uma entrada em raster e um output raster. Então, não tem como automatizar pelas tarefas do QuantumGIS. Teremos que fazer no script shell. Sendo que temos alguns implicadores também. Cada arquivo desse, meu trabalho precisa recortar cada arquivo desse de acordo com o atributo. Então os nomes são diferentes. Ó. O mesmo nome da articulação é o mesmo nome do arquivo de saída, TIFF. Fontes diferentes, né, que um é vetor e outro é raster. Nomenclaturas diferentes. É um desafio realizar esse recorte. Vamos fazer então. Nós vamos utilizar agora vários desses programas aqui para concluir esse processo. Então, a gente dá encerrada a etapa de recorte individual. Esse é o recorte individual. Tá vendo? Um arquivo pequeno, relativamente pequeno. 9 megabytes. Fácil para distribuir. Fácil para colocar na web, à disposição, para download. E a pessoa que for utilizar essas imagens, ela baixa os tiles que ela achar que é do interesse dela. De repente, para não baixar imagens desnecessariamente. Então, essa primeira parte está concluída. Esse é o recorte com shapefile. Agora a gente vai fazer em lote para toda a família das folhas que cobrem um mosaico. Como
podemos recortar essas imagens e aproveitar a mesma nomenclatura da folha 1 para 100.000? É interessante porque eu precisei separar um arquivo desse para recortar uma folha. Então, se você precisa de separar, que aqui tem um total de 96 arquivos, você tem que separar esses 96 arquivos. Então, vamos fazer isso. Vamos, através do menu Vetor, gerenciar dados, dividir uma camada vetorial. Esse é o recurso para separar arquivos através do nome. Entrar com a camada vetorial, que é o clipe, né, das folhas 1 para 100.000. Campo de identificação é o único que tem código. Pasta de saída. Vou estar na pasta Shape. Todos vão parar na pasta Shape. Vou gerar o processo. Vamos verificar a pasta Shape. Todos os arquivos foram exportados, sendo que tem um probleminha. Ele insere um prefixo, o algoritmo insere um prefixo nos arquivos. Ele devia dar uma opção para eu determinar. Clip folha 1 para 100.000 é o nome do arquivo original. Código é o nome do campo. Depois que vem um atributo, que eu quero manter o atributo. Sendo que esse prefixo não me traz muita vantagem. Engessa meu processo. Então o que eu faço? Faço uma seleção do prefixo. Selecionar o prefixo e copia. Ou seja, a sequência de caracteres que antecede ao nome do futuro nome do arquivo, que é o nome do arquivo shape, você faz uma cópia. E através do programa Renomear Tudo, você pode substituir, suprimir partes de um nome de um arquivo, de vários arquivos, múltiplos arquivos. Basta você executar o Renomear Tudo, é um programa free, funciona no Windows 7, 64 bits, o Windows 8, 64 bits funciona. Já testei. Você vai até a pasta, seleciona todos os shapes do intervalo, esse que o QuantumGIS acabou de exportar. Todos os shapes selecionados e arrasta para o Renomear Tudo. Clique, segure e arraste. Agora todos eles foram parar dentro do Renomear Tudo. Então basta você clicar na guia Substituir e colar aquele prefixo que estava na área de transferência. Substituir por nada, ele vai suprimir. Aplicar a prévia, você clica na guia prévia. Vou mostrar aqui como era, tá vendo? E como é agora. Para os 96 arquivos. Aplicar alterações. 480 arquivos foram renomeados. Automaticamente todos os arquivos foram renomeados. Aquele prefixo foi suprimido. Não tem mais. E agora você tem carregar 3 aqui, esses 5 aqui. Você tem diversos arquivos, cada um representando um arquivo shapefile. A nossa ideia é utilizar esses polígonos para recortar a imagem em lotes. Então você pensa, bom, em primeiro lugar, eu preciso de ter múltiplos arquivos para gerar o processamento em lotes. Segundo, eu preciso que esses arquivos, preciso ter o nome desses arquivos.
Por quê? Vou mostrar para você. Vou carregar um arquivo qualquer, uma folha dessas qualquer. Esse recorte seria responsável por essa região aqui. Então uso o algoritmo do QuantumGIS para recortar raster. Ofereço uma pasta de saída. Vou chamar aqui de teste mesmo. .tif. Vou por camada máscara e seleciono esse vetor, essa folhinha. Ele me gerou o comando. Tá vendo o comando aqui? Este comando é o responsável pelo processamento em lote. Se eu fechar, remover o arquivo e através do bloco de notas, eu tenho o comando para gerar um clipe com um vetor. O que eu tenho que fazer para gerar em lote? Criar um arquivo batch e inserir todas as 90 linhas desse mesmo comando, informando nome de shape diferente, nome de entrada diferente e a nome da saída diferente, que nesse caso é o mesmo nome que eu aproveito, o mesmo nome da folha 1 para 100.000. Então o desafio é justamente fazer isso manualmente. Como é que você faria como? Você copiaria, criaria uma linha, depois ia lá na relação, ia copiar outro nome de arquivo, colar aqui. Não, totalmente errado esse procedimento. E aqui? Seria o ideal. Mosaico sempre, ele é um nome que sempre se repete, é a mesma imagem. Isso seria a forma de fazer? Não, porque isso aí daria muito trabalho. Nessa vida você não terminaria com essa tarefa. Então, temos que tentar ser mais práticos com relação a isso. O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, a gente apaga, uma apagarinha de cima. Esse é o comando que eu quero. Qualquer editor de texto, você tem alguns macetes que você pode fazer para, quando você importar esse dado para o Excel ou para o OpenOffice, facilitar a sua vida. Por exemplo, eu preciso da saída, então eu posso apagar a saída aqui. Preciso também do vetor de entrada, posso apagar aqui também. Certo? Então, aqui eu posso determinar lá no LibreOffice que isso aqui seja uma coluna, essa aqui em outra coluna, essa em outra coluna, essa em outra e essa em outra. 5 colunas. Posso separar, por exemplo. Então eu posso determinar que um ponto e vírgula aqui, um ponto e vírgula aqui, um ponto e vírgula aqui e um ponto e vírgula aqui. Posso fazer assim também. Esse ponto e vírgula significa que eu vou importar um arquivo de texto através do delimitador ponto e vírgula. Ele vai saber que ele precisa enquadrar cada um desses numa célula. Daqui até aqui, ponto e vírgula. Daqui até aqui, ponto e vírgula. Estou utilizando um recurso para poder enquadrar corretamente o comando do GEDAL. Então vamos salvar como. Vou dar uma pasta aqui como txt. GEDAL comando
.txt. Ótimo, posso fechar. Vamos agora até o OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, Excel, tanto faz. No LibreOffice o OpenOffice, você tem que no menu inserir planilha do arquivo. No Excel você teria que vir em dados, dados externos, de texto. Seria no Excel essa opção. Tanto faz. Inserir planilha do arquivo, aponto para o arquivo, CL8, TXT, comando. Ele já me dá uma janelinha e aqui me dá o separador, ponto e vírgula. Consegue visualizar agora? Ele consegue entender que o delimitador de campo é o ponto e vírgula. Poderia ser tabulação, poderia ser vírgula, mas não. O delimitador de campo é o ponto e vírgula. Então só dá um OK e ele vai importar todas essas características para a sua planilha do LibreOffice Calc. Selecionando tudo, dando 2 cliques na coluna, você pode enlarguecer. É claro que é importante você criar caminhos bem sucintos, né, para essa tarefa. Evitar de botar espaço entre o nome, coisas que o usuário Windows às vezes não entende nada. Faz de qualquer jeito, só coloca espaço, acentuação. Não use nada disso, pelo amor de Deus. Só você colocar o comando ali que fica tudo certo. Aqui está nosso comando importado para o LibreOffice. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos preencher automaticamente. Mas antes eu vou inserir uma coluna aqui, que esse nome eu preciso, no nome do shape, e uma coluna para o raster. Já não preciso inserir porque aqui eu tenho sobrando. Então, aqueles shapes, todos esses shapes que estão aqui, eu quero que esse nome aqui, todos esses nomes, somente do shape, tá? Vou botar aqui tipo. Esqueça os outros arquivos. É o mesmo nome, mas só para você não confundir. Shapes. Isso aqui é visualização por detalhes, tá? Detalhes. Caso você não conheça isso. Desse último shape aqui até o primeiro SHP, eu tenho 96 arquivos, que corresponde aos 96 atributos da tabela. Eu quero que este nome aqui, esses 96 nomes venham parar nessas minhas duas colunas de entrada e saída para montar meu comando. Então, como a gente faz? A gente primeiro copia esses 96 SHP, que é uma pasta aqui dentro mesmo. SHP somente nome. SHP somente ele. Cola os SHPs. Agora você vai lá, usa o programa Directory Print, que ele é um programinha free. Tem o Directory List também, que é shareware, mas esse aqui é free. Então você vai fazer, omitir esses campos aqui e omitir qualquer coisa aqui, só deixar o file name habilitado. E acessar a parte onde estão os dados. L8, shapefile somente, tá vendo? Não deixar nenhum nome. Save to disk. Você vai começar em welcome, vai em save to disk. SHP somente. 76 files ele reconhece, que são 76 recortes que eu preciso gerar. File name somente. Só clicar em save to disk e ele vai gerar um novo TXT que eu vou salvar na minha pasta de TXT. Somente SHP. Pronto. Ele vai gerar. Somente o TXT. O SHP que estão na pasta. Agora é simples. Só selecionar tudo, copiar.
No LibreOffice eu colar nessa coluna. Posso colar especial somente texto também. Porque a ordem não importa. Para esse trabalho não importa a ordem. Para esse trabalho não importa a ordem. E aqui também colar. Agora eu tenho minhas colunas SHP e SHP. Shape de entrada, raster de saída. Aqui é simples eu resolver. Aqui, em vez de SHP, o correto seria TIFF. Ponto TIFF. É simples, basta você selecionar, copiar, menu editar, localizar e substituir. Essa opção. Procurar somente na seleção atual. É importante marcar isso. Procurar por SHP, substituir por ponto .tif. Ups. Substituir todos. Repare que a opção somente na seleção atual é importante. Caso contrário, esse aqui também será substituído. Mas não aconteceu. Somente na seleção. E agora, o que eu tenho que fazer? Todos esses estão preenchidos, menos os outros. Então o que você faz? Você seleciona esse campo primeiro, seleciona o último, vai no menu editar, preencher, séries, direção para baixo, auto preenchimento, tá vendo? Só isso. Aqui é tudo igual. Aqui também não tem nenhuma alteração, é o mesmo para todos. Então você seleciona essa linha, rola até a última, selecione tudo, menu editar, preencher, séries, para baixo, auto preenchimento. Então você agora tem todos os seus comandos prontos para iniciar o processamento em lote. A única coisa que altera aqui é o input e o output. De repente tem até uma forma mais simples para algum programa, um programador pedir a entrada e a saída dos dados para gerar o processo. Isso. Manualmente fazendo esse trabalho dá para entender. Então vamos lá. Tenho todos os campos. O que eu preciso fazer agora? Preciso unir esses campos num único campo. Como eu faço isso? Através da concatenação. Clico na última célula e digito o comando igual a concatenar parêntese A1 e seria 2 pontos G1, mas o LibreOffice não está funcionando, não sei porquê. A1 vírgula G1. Não foi. Seria A1 2 pontos G1, né, no Excel. Mas aqui ele não faz. Então, vou colocar ponto e vírgula mesmo. Do ponto e vírgula. A1 até o G1. Ele vai gerar um comando só. Não, ele só pegou os dois comandos. Então não é o que eu quero. Ficou estranho agora, né? Então, vai ser A1. Nesse ponto eu não conheço não conheço
Não conheço do LibreOffice como faz isso direto. Então fiz aqui na mão mesmo. Agora sim. Faltou alguém? Faltou o C1. O C1 estava errado. Agora sim. Nenhum problema, não tenho nenhuma neurose em não saber ou não fazer, ou enfim. Daí é só você usar a técnica que você já conhece, só arrastar para baixo. Todos os comandos serão incorporados. Agora você tem que dar uma formatadinha nisso aqui, né? Porque ele ficou um pouco agarrado. Não, deixa eu ver. Crop to cut line ficou junto. Menos retif também. Antes disso você precisa tirar a fórmula, então você vai no copiar, colar especial, somente texto para tirar a fórmula. Não importa. Pronto. A fórmula foi embora. Se fosse 5.000 recortes, seria. Como não sou programador, então tá, tem aqui. Aqui não ficou muito bom. Aqui eu tinha que dar um espaço. Então tem que ser pela via. Copiar, tem que ser pela via da substituição mesmo. Substituir. Mesmo comando, mas um espacinho só. Somente na seleção. Crop cut line também ficou agarrado. Vou botar todo mundo de uma vez, será que vai? Copiar. É até interessante executar esses processos, que assim eu vou aprendendo a utilizar o LibreOffice. Espaço e um espacinho aqui. A ideia é tentar fazer com software livre. O desafio é esse. Aqui também está agarrado. Aqui eu faço assim. C, mosaico Landsat 8. Lá na concatenação tem que botar um espaço, agora que eu estou lembrado disso. Aí, se durante a concatenação colocasse o espaço, não haveria esse problema. Ah, também não dá pra me lembrar de tudo. Agora eu tô pertinho de acabar, vambora. Mosaico Landsat 8. Landsat 8 e espaço. Somente na seleção atual. Isso, garoto. Esse é o meu comando. GDAWOR menos que é quiet. Ou seja, ele gera em silencioso, que é porque fica aquela barrinha rodando, não, ele gera silencioso. Cutline, que é a linha de corte. C é o diretório da linha de corte. Crop to cutline é a operação que vai fazer. Menos output file, que é o tipo de dado de saída de Altif. O raster de entrada, que é o mosaico. E a saída com o nome recortinhos. 96 foram devidamente organizados aqui. Preste atenção só para ver se não tem nenhum espaço. É bom evitar isso, qualquer espaço. A menos ou a mais, né? Mas esse comando aqui está completo. Aqui a esquerda está agarrado aqui, ó. Cópia da cutline a gente faz, não tem problema. Tem que tomar cuidado lá na concatenação, tem que definir o espaço.
Top Outline. Certinho. Pronto. Acabou. Agora a gente pode colocar para rodar. Só isso que não ficou, né? Estranho. É isso aí, meu povo. Vamos rodar isso aqui em lote agora. O que que você faz? Copia. Abre um novo bloco de notas. Cola. Aí o seu comando. Se fossem 1000 recortes, teria que ser feito ou com algum programa para poder gerar entrada e saída, que o programa faz exatamente isso que a gente está fazendo na mão, mas ele automatiza, né? Mas não tem outro jeito de você incluir o nome diferente aqui e aqui. Isso que é o complicador. Só salvar como documento de texto, você bota todos os arquivos, você bota como Z8 comando com bate. Salvar. É isso aí. Aqui está nosso comando. Nesse caminho aqui. Então você tem que verificar. Que ele vai salvar nessa pasta. Shape. E ele vai salvar nesta pasta o rastro. Então você dá uma olhada lá para ver se não tem nada dentro. Shape. Ele vai buscar esses shapes aqui. Recorte. A gente tem um aqui que a gente não vai, só serviu de modelo. Então vamos lá. Para finalizar o tutorial, só você executar o OS Shell. Vem junto com QuantumGIS. Qualquer instalação do QuantumGIS vem ele. Daí basta você digitar o comando que você quer. Vou botar aqui CD e colar o caminho. CLS, limpar a tela. E digitar o nome do arquivo, que eu acho que é gedalcomando.bat. É isso. E a gente acaba. Ele vai fazer automaticamente em todas as imagens o recorte. Daí é só você tomar um refrigerante e aguardar o processo terminar. Talvez tenha sido mais difícil explicar do que fazer, né? Se você tem um programa, você informa a entrada e a saída só. O programa só vai pedir a entrada e a saída. A pasta de entrada e a pasta de saída. Que o programador sabe como fazer isso. Vai pegar a pasta de entrada e a pasta de saída. Os recortes foram realizados. Aí. Todos os recortes. O mosaico não precisa mais dele. As folhinhas. Adicionar raster. Recorte. Aí todos os recortes. Pelo método artesanal de Jorge Santos. Cada arquivo tem pelo menos 9 megabytes. Através do nome da folha.
Por que o nome da folha? A folha te dá uma orientação, né? Folha articulada serve para orientação. Então você pode ver aí as imagens. Todos os recortes. Em alguns ele pega a área no data também, você pode, durante a edição, excluir com cautela, que às vezes o no data pega um pouco da imagem e corta um pedaço. Mas no geral esse é o processo para a geração de raster em lote. Bem bacana, bem tranquilo. Deixo aí aberto o convite aos desenvolvedores, caso queira ajudar a desenvolver um código para facilitar essa tarefa. Espaço de vocês também. Meta concluída, pessoal. Até a próxima.